Evangelho, sexta-feira da sétima semana do Tempo Comum, hoje memória de São Filipe Neri, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da sétima semana do Tempo Pascal, hoje, memória de São Filipe Neri, sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comecemos, queridos irmãos e irmãs, a nossa meditação nesse tempo da novena de Pentecostes, rezando a oração do Veni Creator. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado excelso, o intercessor, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai os corações e enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva ao 21º capítulo do Evangelho de São João, ao diálogo entre Nosso Senhor e Pedro. Aqui gostaria de abordar com vocês, já de imediato, dois temas que merecem a nossa atenção. O primeiro, de maneira muito direta, Jesus sempre nos dá a chance de respondermos a Ele a respeito do amor que sentimos. Pedro por 3 vezes o negou. Jesus deu novamente a Pedro a ocasião de demonstrar e de declarar o seu amor por ele. Poderíamos pensar que Pedro ficasse eternamente preso ao drama e ao horror de ter um dia negado nosso Senhor e vir aquele escrúpulo, que muitas vezes é infernal, não terei mais a chance de ser acreditado por Ele em relação àquilo que sinto por Ele. Entretanto, esse escrúpulo, não terei mais a chance de ser acreditado por Ele a respeito do que sinto por Ele, cai completamente por terra quando nós vemos Nosso Senhor se voltando para São Pedro e perguntando a ele 3 vezes:
Por outras 3 vezes o Senhor deu a Pedro a ocasião, a oportunidade, a chance de declarar o seu amor por ele. Assim o Senhor em nossa vida cuida de cada um de nós. Ele sempre vem ao nosso encontro, nos abençoa, nos perdoa, nos cura da nossa ferida e nos dá outra vez a chance de poder declarar o amor que sentimos por Ele. Ali está o ato da sua liberdade. O Senhor que vem ao teu encontro te perdoa, te sustenta, te acolhe e depois restitui a sua liberdade para que você possa dizer por você mesmo: Senhor, eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Cada resposta nossa a Jesus, ela é única. E o Senhor vai sempre multiplicar as ocasiões na sua vida em que você possa responder claramente a respeito do amor que você sente por Ele. Bendito seja o nome do Senhor, porque você não está perdido. Nós não estamos perdidos. Porque a ocasião de declarar a Deus que o amamos será sempre restituída em nossas mãos. Quantas pessoas vivem o drama de terem passado uma inteira vida perdendo tempo, vamos colocar assim, né? Na companhia de Deus. Viveram uma vida completamente longe, desgarrada, desligada daquelas infinitas ocasiões de amor que Deus deu. E quando um cai em si e se dá conta disso, olha para trás e fala: o que eu fiz do meu sacerdócio ao longo desses anos, o que eu fiz da minha caminhada cristã ao longo desses anos, o que eu fiz do meu diaconato ao longo desses anos, o que eu fiz da minha família ao longo desses anos, o que eu fiz da minha vida como pai de família ao longo desses anos, o que eu fiz do meu matrimônio ao longo desses anos. Saiba, meu irmão e minha irmã, que o teu Senhor, que se levantou com paciência, veio ao seu encontro para lhe salvar, para lhe arrancar da morte, para te trazer de volta ao significado, sentido e, sobretudo, a vida plena na sua vocação. Saiba que o teu Senhor irá multiplicar na sua vida as ocasiões em que você poderá declarar o seu amor por Ele, como hoje Ele testemunha para nós nesse 21º capítulo do Evangelho de São João. É bem verdade que o momento em que Pedro falhou, o momento em que Pedro fracassou na sua declaração de fé, ou seja, o momento em que Pedro realizou as negações, era um momento intenso, emocionalmente forte, muito dinâmico. Um momento, como bem sabemos, único, mas todos os momentos da nossa vida, eles são únicos, né? Mas aquele dali de uma maneira muito especial, por tudo que estava acontecendo. O Senhor que era preso, o Senhor que era levado, ele que tentava acompanhar o Senhor estava na casa de Caifás e de Anás, naquele momento, vendo Jesus ser condenado injustamente, ou esperando para ser condenado injustamente. Entretanto, o outro momento em que Jesus dá a chance a Pedro de declarar o seu amor por ele. O primeiro momento esse, intensíssimo. E ali Pedro não conseguiu declarar o seu amor por Jesus. No outro momento, às margens do lago de Tiberíades, sentado diante do fogo aceso por nosso Senhor ressuscitado. Enquanto comem, ele que se lançou da barca e nadou, e depois ajudou a puxar as redes, quando João disse: é o Senhor. Pedro se lança nas águas, nada até a margem,
olha para o Senhor, está com ele, depois ajuda os discípulos a puxar as redes até a praia, pega os peixes e leva e coloca na brasa. Um momento também muito intenso. Mais uma vez, Pedro sentado diante da brasa. Da primeira vez se aquecia, porque aquela noite era fria. E muito mais fria do que ele poderia imaginar. Não só fria no corpo, não só fria externamente, no ambiente daquela noite, mas se faria ainda mais fria em seu coração, na noite de sua negação. Agora Pedro, com o corpo molhado, senta ao fogo, trazendo os 3 peixes, alguns dos peixes que haviam pescados, e colocam sobre a brasa e estão na companhia de Jesus. Em um momento mais doce, mais familiar, não tem uma multidão feroz, não tem calúnias e difamações sendo ditas, não tem ameaças de morte acontecendo, não tem ninguém sob o efeito da condenação, não existem guardas armados, nem criados ali, só o Senhor e Pedro e os seus discípulos. E é nesse momento que Jesus dá a Pedro outra vez a oportunidade de amá-lo. Não considere, meu irmão, que esse momento é menos do que o outro, porque em todos os 2 momentos é Jesus que dá a ocasião de amar. No outro momento o Senhor não estava presente, estava encarcerado na casa de Caifás, e a Pedro foi dada a possibilidade de amar por ele. Agora é Jesus que, olhando nos olhos de Pedro, lhe dá a ocasião, uma nova ocasião de amá-lo. E Pedro, dessa vez, a abraça. E responde prontamente: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes, meu Jesus. Nada se esconde a ti, Senhor, nada se esconde ao teu coração. Tu me conheces. Essa frase de Pedro faz vir na hora à nossa mente o Salmo 138. Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Tudo que se passa dentro de mim. Quando eu ainda me formava no seio de minha mãe, já me conhecias. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus dá a ocasião a Pedro de poder declarar o seu amor, e Pedro declara um amor de aliança eterna. Um amor de certeza. Aquela certeza que antes vacilou, agora não vacila. E Jesus novamente confirma o que havia confirmado antes de ser ofendido pela sua traição, ou melhor, pela sua negação. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não retirou o que a ele confiou. E pergunta por uma segunda vez e depois por uma terceira vez, dando a Pedro a chance de responder ao amor por ele em proporção à ofensa que foi feita na negação. Mas um pode pensar, bom, então é só esteticamente, padre, a correção de 3 negações e a gente tem agora ali 3 declarações de amor, basta isso? É quase uma matemática da remissão? Não. Tem um caráter, obviamente, penitencial, reparador, assim como acontece no sacramento da reconciliação, poderemos dizer em paralelo, né? Ou seja, a chance de você ressarcir aquele dano. Foram 3 ofensas com a negação, 3 ocasiões de responder. Mas cada uma dessas respostas se dão num contexto em que toda a experiência com Cristo ressuscitado se faz extremamente intensa na vida do apóstolo e na vida dos demais, pois acabou de acontecer a pesca milagrosa, acabou de se perceber mais uma vez os sinais tipicamente humanos de Jesus ressuscitado, que senta com eles e come, né?
Então todos esses elementos que ainda falam da nossa realidade atual acompanham, né, Jesus. Depois, no momento seguinte, na ascensão, o Senhor vai para junto do Pai e se senta à direita dele, o corpo glorioso do Senhor que come, que está junto com os apóstolos, que se permite de ser tocado, que traz a ferida aberta sobre o peito e sobre as mãos, sem estar morto. A glória que se desvela pouco a pouco diante dos olhos. Então ali, muito mais do que se possa imaginar, está sendo realizado. Porque ao declarar, Senhor, Tu sabes tudo, sabes que eu te amo, Pedro não está declarando apenas um amor ligado a um tempo do passado, mas ao hoje. Eu te amo, Senhor, pela Tua santa ressurreição. Eu te amo, Senhor, pela Sua misericórdia por mim. Eu te amo, Senhor, depois de conhecer a minha fraqueza, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Depois de ver que o Senhor não me abandonou, eu te amo. Então a declaração de amor de São Pedro ali naquele momento, ela é muito, muito maior do que foi a ofensa daquela negação. Confirmando dessa forma aquilo que São Paulo nos escreve, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pois Pedro não responde agora, Pedro não tem agora a ocasião de poder declarar o seu amor sem ter recebido tanto da graça de Deus em seu favor. Essa resposta de São Pedro, ela traz consigo uma declaração de amor sobre todo o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Toda a revelação da cruz de nosso Senhor, toda a graça própria do ressuscitado, toda a contemplação da maravilha da ressurreição. Tudo está contido nessa resposta que em graça e em efeito é muito maior do que a desgraça feita no pecado da negação. O que parece ser muito mais simples enquanto contexto, como falávamos ainda há pouco, não tem ninguém aqui com espada na mão, não tem confusão, não tem gente querendo prender gente, querendo matar gente, não tem calúnias acontecendo, não tem um clima de hostilidade, então parece que é tudo muito menos exigente de um certo ponto de vista, que pode levar a gente à infantilidade de acreditar que, mesmo ele tendo dado 3 respostas de amor, elas não se comparam ao que foi a negação que ele fez lá atrás, como se não fosse possível sanar o mal feito lá atrás. Equivoca-se gravemente quem pensa assim pelas razões que eu acabei de falar. Pois o contexto na qual o Senhor entrega a ocasião de poder declarar o seu amor é um contexto muito maior em graça do que aquele primeiro contexto. Assim também acontece na sua vida e na minha vida. O Senhor espera que depois de perdoar os nossos pecados e depois de nos dar a graça, como deu a São Pedro, de poder dizer e declarar por ele o nosso amor, o Senhor espera que nós façamos isso pela nossa inteira vida. E há de chegar, ele mesmo disse para São Pedro hoje, há de chegar o tempo em que você vai novamente precisar responder que me amas, mas dessa vez sendo cingido e levado não para onde você quer, ou não para onde você espera, mas para onde você não quer. E assim Pedro vai a Roma, vem a Roma, né? E testemunha aqui, entregando sua vida por amor de Cristo. Mais uma vez o seu amor. É obviamente que entre Tiberíades e Roma, várias vezes o apóstolo renovou isso ao longo da sua vida, pois o Senhor infinitas vezes dispôs a ele ocasiões para declarar o seu amor, como dispõe em seu favor. E chegou, eis que um dia chegou na vida do apóstolo também a ocasião de declarar o amor por Jesus, só que dessa vez num ambiente muito similar àquele do dia em que ele o negou.
E, obviamente, quando chegou aquele tempo em que ele precisou declarar assim, a graça de Deus que o acompanhava e que havia sido derramada em favor dele, em favor de seu coração, desde o dia de Jerusalém até hoje, ou até aquele momento, era muito grande. E Pedro não negou, mas declarou: eu amo meu Senhor e não sou digno de morrer como ele. Girai-me de cabeça para baixo. E assim foi crucificado, como nós sabemos. Meu irmão e minha irmã, o que o teu Senhor fez pelo nosso Santo Padre, São Pedro, apóstolo, o Senhor quer fazer e faz por nós a cada dia. São Filippo Neri tinha uma frase célebre: pecado e tristeza para longe do meu coração. E uma outra frase que nós publicamos na imagem de hoje, e que ele fala: bom, mesmo que as crianças estivessem quebrando o pau na minha cabeça, mas não estivessem pecando, eu estaria muito feliz e agradecendo a Deus. Obviamente não que ele goste de levar uma paulada, mas entre a barulhada da criançada agitada, ouvir a criançada silenciosa pelas ruas de Roma, fazendo rapinas, metidas com a delinquência, participando de assassinatos, de roubos, de violência a outras pessoas, ou tê-las todas juntas no oratório, cantando, ou fazendo um pouco a mais de barulho, porque, afinal, até agora, não tinha quem ensinasse a elas a disciplina, a vida social, de maneira coerente, de maneira equilibrada, à luz do Evangelho. Então era preciso um tempo para que isso acontecesse. Mas, sobretudo, bendito seja Deus pelo tempo que já estava acontecendo. É isso que quer dizer ele com aquela frase. Bendito seja Deus por esse tempo que é preciso ainda, para que a barulheira e para que essa agitação mude, porque precisa de um tempo até que um aprenda a disciplina e melhore a sua conduta social no convívio com os demais. Mas bendito seja Deus pelo tempo que já aconteceu e que está acontecendo agora, que é o fato dessas crianças terem abandonado a delinquência e estarem buscando Deus, estarem próximo do Senhor, estarem agora rezando e bendizendo a Deus. Essa clareza é importante. Peçamos a intercessão de São Filippo Neri para entendermos esse tempo, esse movimento, sobretudo quem trabalha na pastoral, de maneira mais intensa, em algumas áreas, sobre o que nos alegramos e sobre o que nos alegramos mais e precisamos renovar a nossa esperança, porque se fará no tempo. Saber atender o tempo e não desistir do cuidado que é necessário quando se alcançam os primeiros objetivos. O que isso significa, Padre Fábio? Que ver as crianças rezando e longe da delinquência não era o ponto final para ele. Era o ponto essencial, mas era importante que elas aprendessem também a disciplina, as boas maneiras, para que elas pudessem testemunhar Cristo na vida social. E não viver uma experiência subjetiva de Deus que depois não se encarna nos hábitos, na mudança de conduta, no jeito de ser manso, humilde, educado, gentil, respeitoso, leal. Todas essas características também pertencem a nosso Senhor. E por isso também devem ser vivais, características que estejam com vivacidade no coração de cada um dos cristãos. Aproveitando para completarmos a nossa meditação de hoje, depois desse recordo, dessa recordação a respeito de São Filippo Neri, eu queria trazer um trechinho dos escritos de Santa Maria Madalena de Paz, que ontem nós celebramos a memória, que fala sobre o Espírito Santo. É intitulado Vem Espírito Santo e pertence ao terceiro livro de Santa Madalena. Verdadeiramente és admirável, ó Verbo de Deus, no Espírito Santo fazendo com que ele se infunda de tal modo na alma
que ela se una a Deus de uma maneira única. Conheça a Deus e em nada se alegre fora dele. Assim o Espírito Santo se move em nossa alma. O Espírito Santo vem à alma marcando-a com um precioso selo do sangue do Verbo encarnado, ou seja, do Cordeiro imolado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas ainda, é esse mesmo sangue que o incita a vir, embora o próprio Espírito, já por si, tenha esse desejo. O Espírito que assim deseja é em si a substância do Pai e do Filho. Procede da essência do Pai e da vontade do Filho. Olha que lindo! Vem como fonte que se difunde na alma humana e a alma, então, nele mergulha por inteiro. Assim como dois rios, confluindo de tal modo se misturam que o menor perde-se completamente dentro do maior e perde o nome e recebe então o nome do maior na sua continuidade. Do mesmo modo age esse Espírito Divino quando vem à alma, para ela se unir, nos unimos a Ele e nos perdemos em Cristo e recebemos o nome de Cristo. Somos cristãos. É preciso, pois, que a alma, por ser menor, perca o seu nome e ceda ao Espírito Santo. E deve fazer isso transformando-se de tal maneira no Espírito que se torne com ela uma só coisa. Este Espírito, porém, distribuidor dos tesouros que estão no coração do Pai, guarda dos segredos entre o Pai e o Filho, ele derrama-se com tanta suavidade na alma que não se percebe sua chegada e pela sua grandeza, infelizmente poucos o apreciam. Por sua densidade e sua leveza, entra em todos os lugares da nossa história, da nossa vida, da nossa alma, que estão aptos e preparados para recebê-lo. Na sua palavra frequente, como também no seu profundo silêncio, é ouvido por todos. Com o ímpeto do amor, ele, imóvel, é mobilíssimo. Penetra em todos os corações e os aproxima de tal forma para que se unam todos em um mesmo e único coração. Não ficas, Espírito Santo, no Pai imóvel, nem no Verbo. Contudo, sempre estás no Pai e no Verbo, e em ti mesmo, e também em todos os espíritos, em todas as criaturas bem-aventuradas. Estás ligado à criatura por estreitos laços de parentesco no amor, por causa do sangue derramado por Cristo Jesus, unigênito do Pai, pela veemência do seu amor, ele que se fez irmão de todos nós e por nós pastor e salvador. Repousas nas criaturas que se predispõem com pureza a receber em si, pela comunicação de teus dons, a tua presença. Repousas nas almas que acolhem em si os efeitos do sangue do Verbo Divino e se tornam habitação digna de ti. Vem, ó Espírito Santo. Vem, tu que descendo em Maria realizastes a encarnação do Verbo e realiza em nós hoje, pela graça, o que nela realizaste pela graça e pela natureza. Vem, vem, ó Espírito Santo de Deus, tu que és o alimento de todo pensamento casto, a fonte de toda clemência, a plenitude de toda pureza, vem sobre nós. Vem, vem e transforma, ó Espírito Santo de Deus, tudo que há em nós, tudo que é obstáculo para sermos plenamente transformados por ti.
Vem, ó Espírito Santo, Espírito de verdade, és o prêmio, a riqueza dos pobres, o tesouro das almas, a saciedade dos famintos, és o alívio dos peregrinos, tu és, enfim, ó Santo Espírito, aquele que contém em si todos os tesouros. Vem, ó riqueza de nossa alma, vem habitar em nós. Diante de palavras tão fortes e tão intensas, nessa oração que se torna praticamente um poema de amor, de Santa Margarida, de Santa Maria Madalena de Paz, reproduzindo com tanta intensidade e clareza a alma carmelitana no seu amor à Trindade, rezemos ao Espírito Santo completando a nossa meditação. Ó Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Ó consolo que acalma, ó doce hóspede da alma, ó doce alívio vinde. No labor sois descanso e na aflição remanso, no calor sois aragem. Ao sujo lavai, Santo Espírito, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, ao frio aquecei. Enchei-nos, bendita, ó chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons, dai em prêmio ao forte uma santa morte e alegria eterna. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, pela intercessão de São Filipe Neri e de Santa Maria Madalena de Paz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém.